A Associação Brasileira de Antropologia certamente não fala pelos índios, deseja ao contrário que a população indígena cada vez consiga falar mais por si própria, e ela vem agora a público, através desse vídeo, ampliar esse debate e envolver parcelas maiores da população nele. Para que tanta terra? Né? Para pouco índio, isso é a frase que roda no Brasil inteiro. Então eu fui para o sul, fui para o centro-oeste, fui para o nordeste, fui para o Pará, fui para todo canto, para Roraima, as mesmas coisas. Né? Para que tanta terra para pouco índio? O interesse desses parlamentares discutirem a questão de procedimento de demarcação de terras em algumas áreas indígenas é onde alguns desses parlamentares têm interesse econômico. Ou estão explorando madeira ilegalmente na área, ou têm garimpagem na área, ou estão envolvidos com um grupo de mineradores que querem legalizar a mineração dentro dessas áreas. Todo mundo acha que entende de índio, todo mundo acha que tem uma solução para a questão indígena. Na verdade, essa discussão ela já aconteceu em 1988, resultou naquele capítulo que trata dos índios na Constituição. Nós tínhamos uma política de cunho assimilacionista, integracionista, né? A integração das comunidades indígenas do diferente na chamada comunidade nacional, né? Que era um fenômeno de fortalecimento do Estado Nacional. Em 1988, no âmbito do Brasil e externamente também, né, no âmbito do direito internacional, com a Convenção 169, esse paradigma se altera significativamente, né? Agora é a questão de garantir, assegurar e preservar esse território étnico-cultural. A gente rompe com o parâmetro da sociedade homogênea para garantir essa sociedade plural, né, com respeito à diferença. Nós tínhamos dois grandes modelos de demarcação de terras indígenas no Brasil. Um que visava única e exclusivamente a moradia das populações indígenas, pequenas áreas que talvez contemplassem um pequeno espaço para uma roça muito simples. E um outro modelo, o modelo de grandes parques nacionais, onde as populações indígenas poderiam ficar numa relativa intocabilidade. Eu creio que nenhum dos dois contemplava a ideia de desenvolvimento sustentável que passou a nortear, a partir de meados dos anos 90, os processos de demarcação de terras indígenas e que hoje procuram articular exatamente um modo de vida concreto dessas populações com suas relações com a natureza de um modo mais abrangente em que estão inseridos. Nestes termos, as áreas indígenas são hoje unidades essenciais de um sistema de proteção ambiental. Bom, com relação à visão do índio na mídia, com relação às pressões existentes no sentido de apresentarem os índios hoje em dia como aqueles que detêm, né, poder econômico expressivo, parcelas de territórios expressivas. Nós temos um caso recente agora em Rondônia do Cinta Largas, né, então, de extração de diamante, em que todas as notícias do jornal dão notícia que os índios estão com muito dinheiro, que compram bens materiais de toda a ordem. Quando nós estivemos na área, nós identificamos que a grande parte da população infantil sofre de desnutrição. Eles não têm condições mínimas, básicas de sobrevivência. E a perspectiva hoje é que as terras indígenas, a destinação original dessas áreas, que é como terra indígena, ela se mantém, ela se preserva. Então, qualquer exploração dessas riquezas, ela não pode perder de vista essa perspectiva de que essa área ela continuará como terra indígena. Essa destinação original dela não pode ser alterada. Infelizmente, a ação pública, estatal, ela é precária na parceria com as comunidades, né? A maioria dos governos, a maioria dos prefeitos, a própria visão da FUNAI, que é uma estrutura antiga, numa mentalidade de tutela,
tem sido uma relação que não institui a parceria como uma forma de relacionamento com as comunidades. Porque, na realidade, quem está sendo os interlocutores das sociedades indígenas, das bases em relação à sociedade maior e às instituições públicas e privadas, são exatamente essas organizações indígenas que hoje têm essa capacidade de diálogo. Nós já temos demarcação da terra através de nossa organização, né? Que nós lutamos mais de 27 anos, né, de luta. A gestão por parte das comunidades pressupõe, inclusive, a qualificação para que essas pessoas possam operar nos seus projetos. E aí precisamos de investimento de saúde, de educação, da parte de infraestrutura. Precisamos de pessoas índios qualificados na questão de administração, contábil, assessoria jurídica, questão de comunicação, né? Então nós ainda temos ocupado, né, companheiros não indígenas para nos ajudar. Acreditamos que tem várias pessoas nesse sentido de contribuir com o movimento indígena. Cresceu enormemente nos últimos anos uma certa filantropia de elite empresarial com responsabilidade social, assumindo formas de ONGs. Essas organizações têm missões institucionais definidas, participam de maneira concorrente de um sistema de cooperação internacional e nacional para acessar fundos. Esses fundos são utilizados de acordo com projetos pré-definidos, que estão, por sua vez, sujeitos a um sistema de controle fiscal e tributário e de auditorias. É evidente que uma série de questões e problemas têm ocorrido. Agora, em geral, eu acho que essas organizações, elas têm trabalhado com poucos recursos e tem marcado a sua atuação mais por uma agilidade e produção de resultados. Toda e qualquer iniciativa que visa beneficiar os índios, demarcação das terras dos índios, valorização da cultura indígena, projeto de desenvolvimento sustentável para índios, alguns grupos conservadores colocam a pecha nesses projetos de que isso é um vetor de internacionalização da Amazônia, de ferir a soberania nacional. O problema é que as pessoas se sentem inseguras exatamente porque a Amazônia é mais da metade do território do brasileiro e não tem saúde, não tem educação, não tem a presença do Estado brasileiro naquilo que deveria, digamos assim, existir. Atualmente, com uma conjuntura de intensa mobilização indígena, muitas lutas, e também com a nova conjuntura nacional e com o apoio internacional também, as maiores áreas indígenas da Amazônia chegaram a ser demarcadas e muitas delas homologadas. Eu acho que o problema fundamental em relação às áreas indígenas hoje seria o problema das invasões existentes dentro das áreas ou das ameaças virtuais de invasão a espaços já demarcados e já reconhecidos. É o caso da criação dos municípios em certas partes do estado de Roraima, notoriamente dentro de certas áreas indígenas, como a Raposa, Serra do Sol. Existem ainda situações bastante sérias de relacionamento conflituoso, pelo menos de situações extremamente incômodas, advindas da presença de instalações militares dentro de áreas indígenas. Enfim, apesar de reconhecido, as áreas indígenas não são um paraíso, mas elas são áreas fortemente ameaçadas. A nossa luta não é apenas demarcar as terras no mapa ou no chão, mas sim fazer com que essa terra demarcada dê realmente condições de sobrevivência ao seu povo. Então é sobre isso que nós estamos lutando e vamos lutar até que isso se concretize. Talvez não seja amanhã nem depois, mas a nossa caminhada é com esse objetivo. Programas de projetos que visam melhorar a qualidade de vida dos índios a partir da sua própria realidade, a partir de suas próprias potencialidades materiais, potencialidades culturais, potencialidades econômicas. O Museu Magda dos Índios Ticuna, do Alto Solimões, é um ponto fundamental para todo o movimento desenvolvido por eles, para a demarcação de terra, para ações de saúde, para a educação,
Enfim, foi uma parte essencial de toda a articulação desses índios perante a sociedade nacional. O que aconteceu no Alto Solimões não é alguma coisa específica de lá, mas foi repetido também, com características diferentes, em outras partes da Amazônia, como no caso do Rio Negro, através de uma federação articulando diferentes etnias, como em Roraima, através de um conselho de Tuxauas, que reuniu também algumas etnias diferentes, e no caso da Uniacre, especialmente também uma articulação forte entre populações da Amazônia Ocidental. Fizemos um pequeno projeto e nós conseguiu o rádio de comunicação para a área. E isso nos ajudou muito, né? Porque quando nós implantamos o rádio, nós tínhamos que conversar todos os dias com as lideranças indígenas. Carro não pode estar. Não pode estar. O índio da Amazônia, ele se destaca tanto pelo apelo em relação à preservação da floresta, né, como também do ponto de vista do seu contraste cultural com a nossa sociedade, ou seja, o aspecto do exótico, etc. Né? Isso não acontece com os índios de outras regiões. Eles sofrem uma discriminação inverso daquela discriminação que poderiam sofrer os índios, quer dizer, a discriminação por não serem diferentes, a discriminação por parecerem iguais aos brancos. E essa discriminação às vezes é pior e mais pesada, mais difícil de lidar do que a discriminação pelo fato de você ser diferente. O próprio contexto da política indigenista nacional é como se eles fossem menos índios, né? É uma coisa que não está posta de modo explícito no discurso oficial. Se você for circular pelos corredores da burocracia indigenista brasileira, você vai perceber muito bem que os índios do Nordeste são tratados como índios que não são tão índios. Olha a discriminação que estão fazendo com esse povo, com nós, índios do Chá de Rodela. O governo fez uma barragem e essa barragem foi mudada de nós de lá, jogaram nós aqui para esse alto, jogaram e acabou-se. Não tomaram mais satisfação nenhuma até hoje. São 14 anos de muito sofrimento. Não fomos nós que pedimos a saída. Fomos forçados a sair. A pessoa que trabalhava em Palafonso, que era da FUNAI, foi muito fraco. O que nós esperava dele, ele nos ajudar. Aí ele mandou um recado pelo chefe do posto, que dissesse a nós que nós se arretirássemos. Se nós não se arretirássemos, a chefe ia fechar as comportas e nós ia morrer afogados. Nós não somos objeto que tire daqui, bota ali, ele fica lá. Não, nós somos gente, somos ser humano. Queremos viver. Se nós vivemos da terra, queremos viver da terra. O nosso povo, os nossos avós, nosso bisavô, eles curavam. E para curar o povo, eles tinham um remédio dentro das águas. E os nossos filhos hoje estão tudo só bebendo cachaça, sem ter onde trabalhar. Sem fazer nada, porque não tem aonde. Nós esperando que um dia a Chesse, ela libere essa terra, e até hoje nada. Até hoje nada. No Nordeste, as comunidades indígenas costumam passar 2, 3 gerações lutando por um território exíguo, e quando eles conseguem ter esse território garantido e devolvido ao seu domínio, são territórios totalmente devastados, arrasados, e que para você recuperar o seu domínio útil, né, a sua exploração sustentável, você não tem como imaginar isso sem que se façam investimentos vultosos. Uma seca que vem, os índios vão ter que comer uns aos outros, porque
não têm o que comer. Nós não temos o que comer. Você chega numa casa daquela ali, você chora. E vê os filhos chorar com